quartzo frio, para. No banco branco de quartzo frio, para. Hello everyone, I am Teacher Naldo e eu estou aqui para falar sobre técnicas de leitura. Aliás, duas técnicas de leitura. Vocês já devem ter pego a apostila de vocês, das nossas aulas remotas, e com certeza deram uma olhada lá na parte de língua inglesa e se depararam com questões de interpretações de texto, né? Então, com essas duas técnicas, mesmo você não ser um hiper, não conhecer bem a língua inglesa, você vai conseguir responder sim as perguntas de interpretações de texto em inglês. Então, se bora comigo com skimming e scanning. Let's go! Pois bem, pessoal, aí estão o skimming versus scanning, e é disso que nós vamos falar agora. A compreensão e a tradução de obras e textos escritos em outras línguas, ou ainda selecionar rapidamente o que pode ser importante ou não para quem lê. As estratégias de leitura das quais estamos falando são conhecidas como skimming e scanning, que iremos começar a explicar pelo skimming. Skimming, o significado é passar levemente sobre. Esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica, a estratégia de leitura. Skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para pistas tipográficas, como números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalho, etc. Cognatos, falsos cognatos e tudo que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral sobre o qual assunto o texto discorre. Já o scanning, como a própria palavra sugere, scanning é uma técnica que consiste em um escaneamento, uma varredura de texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço ou número em listas telefônicas, e pode ser muito útil em situações cotidianas. Isso mesmo, scanning é aquele mesmo scanner, né? Como nós falamos em português. Essas são as palavras cristais, né? Que apesar de elas serem americanas, nós usamos elas no nosso português. O scanner, você coloca a folha de papel e ele faz uma varredura completa de informações que tem naquele papel. Ou seja, todas as informações são copiadas que há naquele documento. Então vamos fazer a técnica de skimming no nosso texto de língua inglesa. Olha só que beleza! E vai ficar mais fácil ainda porque já começa a introdução como Rose mora em Londres e também está de quarentena, sem poder sair de casa. Aí ponta, né? Aí continua: leia seu depoimento e responda o que se pede em português. O nosso texto ficou até fácil porque já começa em português, né? Aqui já fala a respeito do texto, né? Então já é uma das estratégias do skimming. Qual é a outra estratégia que iremos usar agora? Isso mesmo, anotar as palavras cognatas. A primeira que eu marco é London, que significa Londres, né? Todo mundo sabe que London é Londres. Qual outra informação que tem no texto? 12, tem o número 12 ali, então já sabemos que está falando de número ali, years old. Então 12 anos de idade, já dá para saber. Outra palavra, school, né? Que por mais que ela seja americanizada, todos nós sabemos que school significa escola. E videogame, né? Que é outra palavra cristal, que por mais que ela seja americana, totalmente americana, nós sabemos, todo mundo sabe o que é um videogame, né? Então é uma palavra cristal. Então essa lida rápida do texto já foi anotada as palavras cognatas, né? Números que estão no texto, o nome, né? O Rose, que já dá a ideia de rosa, de Rose,
E agora nós vamos para o scanning, pegar as informações mais profundas, que eu já vou logo marcando aqui a profissão, né? She is a nurse. Ela é uma enfermeira. A mãe da menina é uma enfermeira. E na técnica de skimming mesmo, tem um cognato, que é my mom. My mommy, minha mãe. In the afternoon, à tarde, I do schoolwork, eu faço os meus trabalhos escolares. Ó. The teachers check it up on me. Os professores verificam. Outra palavra do scanning, stretch my legs. Leg, quem tem aquela calça leg, né? Leg significa perna, então já está dizendo aí alguma coisa. Stretch, você cria suposições que devem ser esticar as pernas, né? Walk around the block of a flat, caminhando ao redor do apartamento. For about an hour, por mais ou menos uma hora. E ela finaliza, keep away, eu me mantenho distante, from everybody, de todo mundo. É óbvio, ela termina, né? Então, vamos lá para as perguntas. Quantos anos ela tem? Então você já grifou lá o número 12 years old. Então é óbvio que ela tem 12 anos de idade. Não é isso, pessoal? Você marcou lá no seu caderninho ali. A letra B. O que ela acha de ter que ficar em casa esses dias? Vamos lá para o texto. I am 12 years old and I live in flat in London. Staying at home is a bit boring. Tá aqui a pergunta. Is a bit boring. É um pouco chato, entediante. Boring é chato e entediante. A outra técnica de scanning é que horas ela tem acordado. Tá aqui explícito na terceira linha. No fim da terceira linha. I get up late. Eu me acordo tarde. And I play video games. Ela se acordou tarde e foi jogar videogame. Olha lá o scanning que vocês anotaram. Qual a profissão de sua mãe? She is a nurse. Ela é uma enfermeira, gente. Nurse, enfermeira. Tá vendo como as técnicas de skimming e scanning dá certo se vocês anotarem direitinho como eu estou falando, desde o começo? E por último, a letra E. O que ela faz para esticar as pernas um pouco? Vamos lá para o texto. I stretch my legs. Eu estico minhas pernas. By walking round the block. Caminhando ao redor do quarteirão do apartamento. Of flat. For about an hour. Por mais ou menos uma hora. About nesse sentido aqui está de mais ou menos uma hora. And I keep away from everybody else. Obviously. E ela mantém distância de todo mundo. É óbvio. Muito bem, pessoal. Vocês viram que logo de cara no enunciado em português já está dizendo praticamente 90% do que tem no texto já está escrito em português. Tá bom? Então é só anotar as palavras-chave, a palavra que você conhece, uma palavra cognato, um falso cognato, vai anotando ali no rascunho que vai dar tudo certo no fim. Pois bem, pessoal, vocês viram como nós conseguimos responder as perguntas de interpretações de texto que veio na nossa apostila, mesmo sem a gente ter aquele conhecimento da língua inglesa. Eu não sei falar inglês, eu não sei falar nem português direito, aquelas crenças limitantes, né? Então, primeiro de tudo, liberte-se dessas crenças limitantes, que eu não sei falar nem português, eu não consigo falar inglês, eu já estou velho demais para falar inglês. Esqueça isso, liberte-se disso. Nunca é tarde para nós aprendermos novas coisas, novas habilidades, para a gente se aperfeiçoar, tá bom? Então, com as técnicas de skimming and scanning, que é a mesma scanner, aquele scanner que você coloca o papel debaixo e ele escaneia tudo. Pois é, se você aplicar direitinho como eu lhe falei, e anotando o enunciado, as palavras-chave,
Você vai anotando aqueles falsos cognatos, né? Que é perigosíssimo, né? Você achar que é uma coisa e não é. Anotar os cognatos, né? É claro também, aquelas palavras que são iguais, tanto na escrita quanto no significado. Você vai anotando tudo isso, gente. São técnicas de leitura do skimming e do scanning. Nunca esqueça disso. Eu aprendi isso na faculdade e quando o meu professor, que eu lembro o nome dele agora, o Mr. Celso, professor Celso, um grande mestre da educação, nos ensinou essa técnica de leitura. Ele falava: ei, man, relaxa aí. Você não sabe ler inglês, você não entende inglês, mas leia a si mesmo. Mesmo sem entender, sem nada, faça a leitura. Depois leia de novo. Você vai ver que o texto vai se desenhar assim na sua frente. Por mais que você não tenha bastante conhecimento da língua inglesa, mas se você ler a primeira e anotar os passo a passo que eu acabei de ensinar agora, ali no caderninho, no rascunho, né? Que é a técnica do skimming, e depois a técnica do scanning, que é mais aprofundado, procurar por traduções, por números, enfim, se você fizer tudo o que eu acabei de ensinar, você vai conseguir responder, acredito eu, que 95% de certo nas questões de língua inglesa, de interpretação de texto. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Naldo Nogueira. Se você gostou dessa aula do skimming e do scanning, compartilhe, ajude o seu próximo, né? E é só isso, pessoal. That's all, folks. Bye bye. See you soon.